estranho pensar que uma repetição a mais no nosso DNA pode afetar tanto a nossa vida? O meu nome é Vitória, sou estudante de biomedicina na UFMT e hoje vou explicar um pouquinho melhor sobre a doença de Huntington. ADH é uma patologia neurodegenerativa autossômica dominante e apresenta uma incidência de 3 a 7 indivíduos por cada 100 mil. A doença de Huntington foi descrita pela primeira vez em 1860 pelo físico norueguês Johan Christian. Entretanto, o fato não repercutiu. Já no século XIX, George Huntington, esse cara aqui, ele foi o primeiro a descrever as características clínicas e o padrão de transmissão familiar da doença. George foi o primeiro autor a publicar um artigo científico sobre a síndrome clínica da doença, e ela foi caracterizada como coreia hereditária. O termo coreia vem do grego, que significa dança, que é devido às alterações motoras, que são semelhantes a alguns passos de dança. O quadro sindrômico da doença caracteriza-se por movimentos involuntários e alterações cognitivas, e afetam pessoas entre 40 a 45 anos de idade, segundo o Ministério da Saúde. E pode progredir à morte até 10 a 15 anos depois. No entanto, os mais jovens também podem apresentar alguns sinais, de acordo com o médico diretor da Teva Brasil. Existe a forma juvenil da doença, que afeta cerca de 10% dos pacientes que apresentam os sinais aos 20 anos de idade. O diagnóstico da coreia de Huntington é realizado após a observação das manifestações clínicas típicas da síndrome, associado a uma história positiva da família. E a confirmação do diagnóstico é através da técnica PCR, que irá fazer a contagem da expansão de CAG presente. O DH ele pode ocorrer em qualquer população, mas é mais prevalente em pessoas de origem europeia. No Brasil, Salão é um pequeno distrito localizado no sertão do Ceará e é uma das 3 regiões em que mais ocorre casos de pessoas com ADH, doença de Huntington. E nesta região, a ADH é conhecida como bole, que vem do verbo bolir, que significa mexer. E aproximadamente 16 mil pessoas sofrem com a doença de Huntington, de acordo com a Associação Brasil Huntington. E nos pacientes com a doença de Huntington, as repetições são na ordem de 40 a 100. E a maior expansão já observada foi por Kramer, em 1994, e continha cerca de 121 trinucleotídeos CAG. Já microscopicamente, a marca da doença de Huntington é a perda dos neurônios inibitórios médios, em projeções do estriado para o pálido externo. Essas regiões, tanto a região do núcleo caudado hipotálamo, quanto as regiões estriado para o pálido externo, fazem parte das regiões próximas aos ventrículos. Bom, a alteração genética que causa todos os problemas da doença de Huntington é chamada de expansão, que é basicamente um aumento no número de repetições do grupo de trinucleotídeos CAG, que é a citosina, adenina e guanina. Esse trinucleotídeo forma um gene que fica localizado na porção 16x3 do cromossomo 4. E esse gene é responsável por codificar as repetições de poliglutamina na proteína huntingtina. Essa proteína huntingtina, em condições normais dentro da célula, além de outras funções, ela tem função como transporte de materiais e ajuda na proteção
contra a apoptose, que é um tipo de morte celular. E quando ocorre a mutação dessa proteína, huntingtina, ela acaba se tornando tóxica para o nosso organismo e desencadeia um processo neurodegenerativo. Nos cromossomos em condições normais, essa repetição dos trinucleotídeos CAG varia no número de 10 a 29 cópias, mas na doença de Huntington, esse número sobe para 36 a 121 cópias, sendo que em alelos de a partir de 40 repetições, a pessoa já possui o fenótipo da doença de Huntington. Além disso, quanto maior o número de repetições da CAG, mais rápido é o início da doença no paciente, no indivíduo. Bom, a anormalidade no gene foi identificado como repetições expandidas instáveis. Então, nos cromossomos normais, há entre 5 e 35 repetições desse trino. Existe uma expansão instável das trincas, e essas trincas é a mesma coisa que um códon, que é a mesma coisa que um código genético, uma informação de código genético. E essa expansão instável, ela vai estar na região de leitura de um gene. Esse gene, no caso da doença, é o HD, o nome da doença. E ele vai interpretar a proteína huntingtina. E essa proteína tem a função de transporte vesicular. A variação do cromossomo está entre 10 a 29 cópias. Mas, isso em caso normal. Mas uma pessoa afetada com a doença, esse cromossomo vai estar entre 36 e 121 cópias. Sendo que os alelos com mais de 40 ou igual a 40, eles vão ter penetrância completa. Isso é 100% de chance de ter a doença. Homens e mulheres têm a mesma possibilidade e capacidade de transmitir essa característica para sua prole, por mais que na espermatogênese tenha uma instabilidade meiótica maior para os homens. O número de repetições parece afetar a progressão da doença, o que explica o porquê que costuma ser um curso lento para aparecer e evidenciar essa doença com seus sintomas. Alguns pacientes juvenis tendem a ter 60 repetições. Pacientes que começam a ter sinais da doença na vida adulta têm em volta de 45 a 55 repetições. E pacientes com uma idade mais avançada têm 36 a 41 repetições. E também exibem casos com penetrância. A degeneração do axônio está na cadeia poliglutamínica, porque essa cadeia vai levar os pedaços de proteína e alguns agregados do citoplasma. Porque a huntingtina, a proteína modificada, ela é mais resistente a essa degradação proteica. Várias proteínas interagem de maneira anormal com a huntingtina e são recrutadas para os agregados proteicos, causando uma desregulação de importantes vias intracelulares. A doença de Huntington caracteriza-se por coreia progressiva, declínio cognitivo e perturbações psiquiátricas. Clinicamente, esse quadro motor pode proceder ou suceder os sintomas cognitivos e psiquiátricos. Os distúrbios motores envolvem ambos os movimentos, voluntários e involuntários. Inicialmente, esses movimentos não interferem nas atividades diárias, pois são bem sutis, como movimentos inquietos de mãos e pés durante o estresse ou durante a marcha. Olhos de lince agora. Para quem não sabe, a marcha é a caracterização funcional e mecânica da habilidade de locomoção que nos permite deslocar pelo ambiente terrestre com maior coordenação e eficiência.
Bom, o quadro evolui com coreia, presente em 90% dos pacientes com início na vida adulta. Além de em graus variáveis, distonia, tiques, mioclonia, ataxia, espasticidade com hiperreflexia, sinal de Babinski, parkinsonismo e bradicinesia. As alterações cognitivas são encontradas em praticamente todos os pacientes e aparecem precocemente no curso da doença, afetando todos os aspectos da cognição, sendo a linguagem a última a ser afetada. Distúrbios comportamentais geralmente se desenvolvem mais tarde e o comprometimento principal é o da função executiva, incluindo planejamento e julgamento precários, comportamento impulsivo, desorganização, lentificação psicomotora, apatia, falta de cuidados pessoais e perda de iniciativa, além de desinibição sexual, agressão, explosões de temperamento e aumento de apetite. Manifestações psiquiátricas são comuns, incluindo depressão, com taxa de suicídio 4 vezes maior em pacientes com DH em relação à população em geral, ansiedade, irritabilidade, sintomas obsessivos compulsivos, mania, psicose afetiva, agressividade, esquizofrenia e alterações de personalidade. Nos estágios finais da doença, os pacientes geralmente desenvolvem incapacidades motoras tão graves que eles passam a ser totalmente dependentes de outras pessoas. Eles também sofrem perda de peso, distúrbios de sono, incontinência e mutismo. Seus distúrbios comportamentais diminuem à medida que a doença avança. O livro de genética médica Thompson e Thompson traz um caso clínico muito interessante. Um homem começa a apresentar os sintomas da doença de Huntington após os 45 anos de idade. O estranho é que ele não tem histórico de nenhum parente afetado na família, nem mesmo sua filha, mas a questão é que ele perdeu seus pais em um acidente de carro, possivelmente antes de algum deles manifestar algum sintoma da doença. O diagnóstico foi confirmado após uma análise do DNA que mostrou 43 repetições de CAG em um dos alelos HD, o que foi evidente também em sua filha. A doença de Huntington, em sua grande maioria, possui um caráter autossômico dominante com penetrância completa. Isso vai implicar em algumas características. Se algum dos pais tiver a doença de Huntington, seus filhos possuem 50% de chance de herdarem um alelo HD mutante, independente do sexo. Nesse caso do exemplo, como os dois pais possuem a doença de Huntington, os filhos tinham 75% de chance de herdarem um alelo HD mutante e 25% de chance de não herdarem nenhum alelo e serem saudáveis. Com exceção daquelas que possuírem um alelo com penetrância incompleta, que é de 36 a 41 repetições de CAG, todas as crianças que herdarem o alelo HD mutante irão manifestar a doença, se tiverem um tempo de vida normal. Crianças com pais portadores de uma pré-mutação têm um risco empírico de 3% de herdarem um alelo HD mutante, já que essa pré-mutação ela se expande a uma mutação completa. Entretanto, os homens que carregam uma pré-mutação têm maior probabilidade de passar a mutação completa para seus descendentes. Aproximadamente 80% dos pacientes juvenis herdaram o gene HD mutante de seu pai, já que o comprimento da repetição tem maior chance de se expandir durante a transmissão paterna. Expansões durante a transmissão materna são mais curtas e menos frequentes. Apesar de ser uma doença sem cura, existem outras alternativas que podem ser usadas para os alívios dos sintomas do DH. Na terapia farmacológica pode ser usado o haloperidol, um sedativo psicomotor efetivo, que ele pode ser usado para controlar qualquer movimentação involuntária, que é muito comum no DH. Entretanto, quando ele é usado a longo prazo, ele causa um efeito que piora o quadro do portador da doença. E por isso, ele só é recomendado quando o paciente está com alguma incapacidade funcional, ou seja, ele não está conseguindo mais andar, não está mais conseguindo falar, não está mais conseguindo ter suas noções. Além desse remédio, também podem ser usados antiparkinsonianos, agentes ansiolíticos e benzodiazepínicos. Todos eles ajudam na regulação da coreia e na regulação da ansiedade. Uma outra opção, sem ser a terapia farmacológica, é o auxílio médico. Isso pode ser feito como?
com fisioterapeutas, exercícios cardiovasculares, medidas de reforço, tanto muscular quanto respiratório, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E por último, se você não tem noção alguma de como cuidar dessas pessoas, procure a Associação Brasileira de Huntington. Essa associação é uma organização sem fins lucrativos que visa orientar as pessoas que acompanham e cuidam dos portadores, ok?